bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no mercado cripto de 3 de junho de 2025. A ideia é usar as análises do dia para entender o que está rolando. Isso aí. E o cenário tá interessante, né? Bitcoin mostrando força lá nos 106 mil dólares, subindo mais de 1,5%. E com volume bom, quase 48 bilhões. Parece que os dados dos Estados Unidos animaram. Pois é, e ao mesmo tempo, Ethereum sobe 4% para 2.610 dólares. Mas Solana deu uma corrigida, caiu 2%, está em 153 dólares e 65 centavos, uma mistura. Totalmente. E o sentimento geral reflete isso, sabe? O índice de medo e ganância, ele subiu só um pontinho. Está em 58. Continua neutro. Melhorou um pouco de ontem, mas... Mas nada perto daquela ganância forte de maio, que estava em 74. O curioso é olhar para o índice da Cardano, ADA. Esse está em 64, já em ganância? Então talvez um otimismo mais localizado. Exato, mais seletivo agora. Faz sentido. Bom, vamos conectar os pontos, começando pelo macro e político. Tivemos os dados do JOLTS nos Estados Unidos, né? Vagas de emprego. Sim, e vieram acima do esperado. Isso parece que deu um empurrão no Bitcoin, coisa de mais de 1% em uma hora. A especulação é que um mercado de trabalho forte pode dar espaço para o Fed cortar juros mais para frente. Exatamente. E isso geralmente ajuda ativos de risco como o cripto. Só que, para equilibrar, voltaram as tensões EU-China. O Trump anunciou aumento de tarifas de novo. Aço e alumínio. Isso, de 25% para 50%. E aí volta aquela história do taco trade. Aquela aposta de que ele sempre recua no final. Trump always chickens out. Essa mesma. Essas idas e vindas com tarifas sempre trazem volatilidade, né? É algo para ficar de olho. Com certeza. E, ainda nos Estados Unidos, teve a notícia da SEC desistindo do processo contra o Binance, com prejuízo. Essa expressão com prejuízo é chave. Significa que a SEC não pode reabrir o mesmo caso depois. E a interpretação é... Bom, alguns veem como um possível sinal de uma abordagem regulatória diferente com Trump. Menos regulação por fiscalização. Ou simplesmente que o caso não era tão forte. Entendi. Pode ter implicações, então. E isso tudo enquanto a gente vê outros países também se mexendo, né? Brasil falando em taxa, EUA com projetos republicanos, Reino Unido... Pois é, um cenário regulatório bem agitado globalmente. Mas enquanto isso, o dinheiro institucional, ele continua se movendo. Os ETFs Bitcoin tiveram saídas recentes, né? Tiveram algumas centenas de milhões de dólares, quebrando uma sequência boa de entradas. Mas olha, o fluxo líquido total desde que lançaram ainda é gigante. Qual o número mesmo? Passa dos 44 bilhões de dólares. Então, essas saídas recentes precisam ser vistas nesse contexto maior. Coloca em perspectiva, claro. E falando em grana institucional, a Circle, da USDC, pediu IPO no NYC. Sim, com avaliação de 6,7 bilhões. E com gente grande como ARK Invest e BlackRock mostrando interesse. Isso é um sinal forte para stablecoins reguladas. Um marco, né? E olha que curioso, no meio disso tudo, o Trump anunciando uma carteira digital, a Trump Wallet. Em parceria com a Magic Eden, ligada à memecoin dele, a Trump. É uma mistura diferente. Política, meme, finanças e a adoção corporativa continua, né? GameStop, Trump Media, PSG, Classover. Sim, empresas botando BTC ou outras criptos no caixa. Parece que essa aposta continua firme. Mudando um pouco de assunto para tecnologia e segurança. O que a gente tem visto? Bom, ecossistemas ativos tipo a BNB Chain, com muita transação, volume alto. Mas tem um alerta importante: desbloqueio de tokens. É verdade. Muita coisa para entrar no mercado. Quase 774 milhões em tokens como SOL, SUI e AVAX vão ser desbloqueados em breve. Esse pode trazer volatilidade para esses ativos. Bom ponto para ficar atento. E a outra narrativa forte é IA com cripto, né? Muito forte. Projetos combinando as duas coisas ganhando tração. Até a Moody's falou dos fundos tokenizados chegando a quase 8 bilhões. É uma área de inovação clara. Muita inovação, mas... E a segurança? Maio foi complicado, parece. Foi bem caro. Mais de 300 milhões perdidos em hacks, segundo a Certic. Muitos ligados a falhas em contratos inteligentes. O protocolo Cetus sozinho foi mais de 225 milhões. Nossa!
E teve também o vazamento de dados da Coinbase, 70 mil usuários. Isso reaquece o debate sobre KYC, sabe? Coletar dados versus risco de centralizar a informação. E ainda tem malware novo, tipo crocodilos, mirando carteiras. O cenário é complexo mesmo. Resumindo, então, mercado buscando rumo entre pressões macro, geopolítica e sinais internos meio mistos. Exato. Sentimento neutro, saídas de ETFs pontuais, mas ao mesmo tempo interesse institucional forte, IPO da Circle, adoção corporativa e a regulação, especialmente nos Estados Unidos com o caso Binance, adiciona uma camada de imprevisibilidade. E essa tensão entre inovação, tipo IA e cripto juntas, e os riscos de segurança que não somem. Hacks, vazamentos, malware. Parece que isso define muito o momento atual, né? Sim. O que leva a gente a pensar, com figuras políticas entrando em meme coin, instituições se consolidando via ETFs, IPOs, e essa narrativa forte de IA com cripto. Onde é que vai estar o verdadeiro motor do próximo ciclo? Será que vai ser essa legitimação pelo dinheiro inteligente? Ou a fusão tecnológica com a IA? Ou vai surgir algo totalmente inesperado dessa mistura toda de finanças, tecnologia, política, cultura pop? Fica a pergunta,